Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa polo na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, assistir aos nossos episódios, curti-los e compartilhá-los para que esse conteúdo inspirador chegue ao maior número possível de pessoas. Também convidar a nos seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok com os nossos cortes e também no Spotify. Você pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais e, tendo dúvidas, procure a equipe por lá. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. Sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando aí 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br, procure pelo Kleber. Também agradecer aos nossos apoiadores, Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações de Blumenau. Você acessa blumenausocial.org nas redes sociais e seja também você um voluntário. E também ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor, onde nós encontramos histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Busque nas redes sociais e Empreenda SC. Hoje nós estamos aqui no episódio de número 96 e vamos conhecer a AFISVALE, Associação dos Fissurados Vale do Itajaí, uma instituição fundada em 1996 que luta pela garantia dos direitos e interesses das pessoas com fissura lábio-palatina. Eu tive que ler algumas vezes para não me perder, porque se ler muito rápido a gente perde aí no caminho, né? E é muito bacana esse trabalho que é feito aí há quase 28 anos, né? 27 hoje, no dia que a gente está gravando, né? Mas neste ano de 2024 completando, portanto, 28 anos. E para isso eu recebo a Adriana Bowman, ela que é gerente administrativa e financeira da AFISVALE, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para aprender aí com vocês. Com toda certeza. Bom dia a todos, meu nome é Adriana, sou uma mulher clara, de olhos claros, cabelos médios cacheados, estou vestindo uma camisa branca e a gente vem aqui hoje para detalhar muito do nosso trabalho, né? Legal. Adriana, a pergunta primeira que a gente faz assim, né? Como é que surgiu a ideia, né? Por que surgiu a AFISVALE? A AFISVALE, ela surgiu depois de um movimento de pais, né? Que já faziam tratamento das suas crianças em Bauru, São Paulo, e que, para facilitar todo esse tratamento, resolveram criar uma entidade aqui em Blumenau. Isso foi lá em 96, então com apoio de outras entidades, já que já existiam, né? Em 96, então, fundaram a AFISVALE.
mães e pais que estavam envolvidos. O atual presidente, Luiz Rebelato, hoje ele continua, estava lá envolvido há 27 anos atrás e hoje ainda continua firme e forte no comando da entidade, né, como voluntário. Mas eles resolveram, então, fazer essa entidade para facilitar todo esse tratamento, toda essa reabilitação das pessoas que nasciam com fissura lábio-palatina aqui em Blumenau. E logo depois, já nesse envolvimento de garantia de direitos, eles conseguiram fazer a mobilização da política pública da região aqui de Blumenau e criaram o NIAF, que é o Núcleo Integrado de Atendimento ao Fissurado. O NIAF, ele é um órgão público, ele é da saúde, né? E ele faz todo o atendimento, então, esse atendimento primário da pessoa com fissura lábio-palatina. Tem atendimento pediátrico, tem atendimento com fono, dentista, serviço social, e depois, então, é encaminhado para os centros de referência, que aqui no estado de Santa Catarina é Joinville, né, para fazer as cirurgias, a reabilitação mais complexa. Só para a gente, então, entender, né, quando a gente fala de fissura lábio-palatina, o que é a fissura lábio-palatina para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas não conhece? A fissura lábio-palatina, ela é acometida lá na 22ª semana de gestação, né? Ela é durante a gestação, durante a formação da criança, né, do embrião. E ela é uma abertura no céu da boca e no lábio. Então, é por isso que é o fissurado, né? Existe uma abertura, uma fenda no lábio e no palato. Essa malformação, ela pode ser... ela é muito variada. Às vezes só vem o lábio, às vezes só vem o palato. Então, às vezes, acontece essa diferenciação, né? Existem vários... Como é que eu posso explicar? Existem várias formas, né, de diversidade de abertura. Então, essa pode ser mais grave, pode ser menos. Às vezes, só um risquinho aqui, mas já é fissura. Às vezes, vem os dois lados, a bilateral que eles chamam, tudo aberto, com o céu da boca todo aberto. Então, essa é a dificuldade muito maior, que a criança não consegue... ter a preocupação maior dos pais quando descobrem, meu Deus, mas como é que essa criança vai se alimentar se está tudo aberto? Então, né, isso é a fissura lábio-palatina. E que existe, eu digo assim, dentro de todo o acolhimento que a gente faz, os familiares chegam desesperados, mas assim, o bom realmente é dizer para eles, fica tranquilo, existe uma reabilitação. Dentre todas as malformações, né, a fissura, ela está entre a incidência, a maior que existe no país, é fissura lábio-palatina. Mas existe todo um processo de reabilitação. Então, isso conforta as pessoas que veem, né, que são acometidas a essa malformação. Aí já puxa duas perguntas, né? A primeira delas era justamente essa questão da alimentação. Dificulta. Dificulta. Muito, né? Porque está tudo aberto, né? O céu da boca, a estrutura lá no 3º mês de gestação, na 12ª semana, não fechou, não teve músculo, não teve tecido suficiente para fechar. Então, por isso essa malformação. Faltou um pedacinho ali e ficou aberto. O lábio a mesma coisa, então interfere na dentição depois de grande, porque tu não tem essa estrutura óssea que a gente tem aqui. Então, tudo isso... dificulta muito as crianças. Existe colher adaptável para isso, só que muito assim é como a criança se adapta, porque uma criança é diferente da outra. E é surpreendente, a gente até fala isso no acolhimento, mas as crianças, quando nascem, tu fica desesperada porque não vai conseguir se alimentar, mas elas te surpreendem porque elas são tão fortes que elas acham o jeitinho melhor, né? Existe uma recomendação de ficar mais em pezinho da alimentação, principalmente quando é muito aberto assim, dá de 3 em 3 horas, pouquinho, porque o que acontece? Eles precisam fazer um esforço muito grande para se alimentar, porque está tudo aberto.
Pensa que tu, né, num vácuo aberto, tu não consegue, tu não tem. Então, essa criança, ela precisa despender muita força para conseguir se alimentar. Então, ali o gasto calórico dessa criança é muito maior do que ela ingere. Então, existe todo um protocolo de como alimentar essa criança, de quantas vezes, para que realmente ele consiga ter esse sucesso, né? E essa, eu fiquei imaginando agora, né? Por exemplo, se o lábio está aberto, você faz muita força, a gente quase não percebe. Sim. Mas eu fiquei imaginando agora, sim, a gente está chegando próximo ao inverno, que é muito comum você rachar o lábio. Sim, né? Já é difícil. Que já fica difícil você fazer qualquer né, processo de beber alguma coisa, de comer alguma coisa, que já dói, né? E é difícil, né? É bem isso mesmo. E já traz essa dificuldade maior para essas crianças, né? E daí o primeiro atendimento ele é feito lá no núcleo daí. Isso, né? Ele recebe quando nasce, ele recebe toda a orientação no hospital e depois do hospital, então, assim, agora a gente está com umas políticas públicas mais facilitadas, porque o que acontece? Às vezes nasce no hospital, o hospital não avisa que existe uma entidade, existe um serviço especializado em fissura lá Palatina na cidade. Até porque o fluxo de pessoas que passam, o revezamento de pessoas, enfermeiro, fonoaudiólogo, é muito. Então, assim, a gente não consegue vencer a informação. Mas o que acontece? Geralmente o hospital avisa, né? Ou a entidade ou o UNIAF que nasceu, e daí já é feito o primeiro agendamento com o pediatra. Aí já passa por essa primeira triagem, né, que é feito com o pediatra lá do UNIAF, e, consequentemente, logo depois já é encaminhado para o serviço de referência para fazer a cirurgia. Só que as cirurgias, elas não são feitas, assim, as crianças nascem, elas não são feitas recém-nascidas, tá? Existe um protocolo, por exemplo, o lábio só com 3 meses. No mínimo, 3 meses. Está levando agora um pouquinho mais de tempo, porque está faltando profissional, mas assim, até 6 meses é feita a primeira cirurgia, que é do lábio. A segunda é do palato, com 1 ano de idade. Então, existe todo um tempo. A gente sabe que tem outras malformações que até já se faz intrauterina, né? A fissura lábio-palatina ainda não. Então, ela precisa realmente nascer, ter todo esse acompanhamento, né? E até porque existem estruturas que crescem depois que nascem. Então, ali se faz a melhor cirurgia de reabilitação possível. Porque se faz muito cedo, pode interferir no processo a longo prazo, depois de grande. Então, a reabilitação, conforme o protocolo, é importantíssimo. Por isso também existem uns centros de referência. Você não pode encaminhar, nasceu com fissura, eu vou fazer particular. Até consegue fazer particular, né? Existem cirurgiões que consigam, que façam, mas toda a equipe envolvida no processo de reabilitação ele não vai ter. Então, o melhor realmente é tu se fazer o uso dos centros de referência em fissura lábio-palatina, porque é especializado. E Blumenau tem que agradecer, porque realmente a gente tem isso aqui na cidade de Blumenau. Uma referência assim que facilita todo esse acesso, né? Essa condição para que ocorra essa reabilitação. Bom, fala no nome, né, inclusive da FISVALE, nós temos aí Vale do Itajaí. Isso mesmo. Então, o atendimento de vocês, ele não mais abrangente. Isso, né? A gente atende, a gente faz o acolhimento de pessoas, né, da região também, né? A gente recebe muito de Indaial, de Pomerô, de Gaspar, Luiz Alves. Mas existe a questão das políticas públicas, que a entidade que está sediada em Blumenau, eu só posso registrar o atendimento de Blumenau. Então, mas assim, a gente não deixa, a gente sempre está, a gente faz o acolhimento, faz a orientação, a gente está disponível em qualquer que seja. Tanto que é uma briga nossa muito assim de realmente intervir nesses outros municípios, porque eles não têm uma estrutura e a dificuldade do entendimento. Quantas ligações eu recebo do enfermeiro lá de Indaial, de Pomerô, e daí, o que eu faço? Como é que eu faço? Mas e daí? Tem que alimentar? Como é que faz para comer? Então, essa dificuldade dessas pessoas onde não tem é muito maior.
E a gente realmente está tentando, assim, mobilizando, quem sabe é um programa futuro, mas realmente de estar expandindo esses centros, não vou dizer centros de referência, mas município, né? Porque ajuda muito. As pessoas de fora, no fim, acabam ficando perdidas, né? Às vezes, lá no meio do percurso, eu achei a Fisvale lá em Blumenau, daí encaminha. Mas, por muitas vezes, nem isso consegue achar, porque lá no município não tem. Então, a gente vê bastante dificuldade dessas pessoas que moram nessas regiões, embora elas sejam atendidas, né, na entidade, mas se não chega na entidade, eles acabam ficando perdidos. E desestrutura mesmo, porque tu fica sem chão quando tu recebe uma notícia que nasce com fissura lábio palatina. O problema é pouco, assim, né? Diante de outras síndromes, de outras situações. Mas, assim, se tu não tens o acesso, se tu não tens a informação, como é que fica? Vai ter a pergunta, e agora, né? E agora, o que eu fazer? faço? É bem isso mesmo. A gente faz esse acolhimento, e uma das perguntas, assim, eu lembro muito bem, eu já estava na Fisvale, soube na gestação, né? Porque isso também facilita bastante. Quando o médico informa durante a gestação que tem a fissura lábio palatina, já se faz o acesso ao serviço antes. Então já esclarece, já sabe como é que vai ser a cirurgia, quando que vai ser a cirurgia, então facilita um pouquinho. Agora, ali já cabe assim, nossa, mas e daí? Tudo aberto, palato aberto, o lábio aberto, como é que vai ser o meu filho na escola? Calma, deixa nascer. Já é uma passo de cada vez, né? Já é uma ansiedade lá na escola, como é que vai ser? Calma, vai ter todo um processo de reabilitação, né? Então, mas, Adriana, de certa forma, é uma angústia, né? Imagina, porque assim, a fissura lábio palatina, o processo de reabilitação vai depender muito da estrutura familiar, né? É responsável por isso, porque existem os pós-operatórios, que a responsabilidade é da família. Então, assim, essa reabilitação, ela depende da cirurgia e muito do pós-operatório e depois do acompanhamento com fono, né? Principalmente com fono por causa da fala. Então, assim, se isso não correr redondinho, ele pode ter uma sequela da fissura. Então, essa questão de condição de tratamento, a Fisvale realmente luta muito para isso acontecer, porque senão a criança ela fica com sequelas. Isso é possível. Principalmente na fala. Na fala é o que... Principalmente assim, se já é uma cirurgia tardia, né, com mais tempo de idade, então tudo isso já interfere no resultado lá a longo prazo, lá depois dos 21 anos. E a fala, principalmente. Então, a gente fala de fala, mas, na verdade, acaba impactando o psicológico, acaba impactando uma série de outras questões, sim, né? Que vai, né, deixando a pessoa... reclusa, né? A gente tem muitos casos assim, tanto que muitas atividades da Fisvale, elas são voltadas por fortalecimento de vínculos, né? Mas é justamente para quê? Para mostrar para essa pessoa que ela é capaz. Ela é uma pessoa normal. Depois da cirurgia, com tudo fechado, lábio fechado, céu da boca, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E é verdade. Porque com a reabilitação, ele fica assim, tem casos que ficam a sequela, mas tem casos imperceptíveis, que realmente você tem que parar na frente da pessoa, olhar, essa cicatriz aqui é que tu caiu? Não, é porque eu tenho lábio leporino. Então, assim, o lábio leporino já caiu por tempo, é fissura lábio palatina, né? Mas... Tá aí uma outra pergunta que eu ia fazer também. O lábio leporino já caiu por terra, não se usa mais, mas fica a pergunta, mas essa tua cicatriz no lábio é do quê? É imperceptível, porque tu não percebe na fala, né? Então, realmente, o tratamento, assim, existem as condições de quem faz e de quem recebe esse tratamento também, porque se não faz certinho, um pós-operatório, por exemplo, de céu da boca, que é o palato, é uma dieta líquida de 30 dias. Então, assim, se botou 1 grão... A gente já teve casos de perda de cirurgia porque comeu macarrão.
e daí perde a cirurgia. E num processo de refazer essa cirurgia, tu já não tem mais o mesmo tecido. Então, tu já perde, já não consegue mais fazer o 100%, é 80%. Aí não cuidou de novo, tem que fazer a terceira vez. E tem casos assim, tem que fazer a terceira vez, aí é certo que vai ficar com uma sequela. Mas não por erro de cirurgia, mas porque não cuidou no pós-operatório. Então, assim, é muito importante esse envolvimento tanto da entidade, dos órgãos responsáveis, mas também da família. Muito, né? Quando a família anda e que quer realmente ver esse processo de reabilitação dar certo, flui de uma forma assim fantástica. Tanto que a gente tem muitos exemplos de superação desse jeito. Tu falou do lábio leporino. Na verdade, acho que era o mais comum, e muita gente ainda fala, né? E isso é uma expressão que já não se usa mais. Porque, na verdade, então, o lábio leporino, o leporino é de lebre, né? Lebre, eu não lembro certinho, mas assim, ó, não ficou uma questão legal. Então, se usa agora a fissura lábio-palatina. Eu até tinha... Eu acho que sim, porque a lebre ela tem essa abertura. A abertura, assim, é bem isso mesmo. Então, assim, caiu em desuso, né? Não se usa mais esse termo. E agora, então, é fissura lábio-palatina. Mas para quem está acompanhando aqui o episódio, para fazer... se nunca ouviu falar em lábio palatino, pelo menos então faça a associação. Olha, talvez você conheça por... É a mesma coisa, lábio né? leporino. É isso mesmo. A gente só entra... da mesma coisa. A gente só entra nas adequações, né? Que fica um pouquinho mais apresentável, né? Sim. Tanto para a pessoa quanto para quem atende, né? Ô, Adriana, e quantas pessoas aí nesses 27 anos vocês... A gente tem um registro, né, de pessoas que passam pela entidade e até atualmente a gente tem 653 pessoas cadastradas, né? Isso foi o total. É claro que dentro disso eu tenho os falecidos que acabaram, mas que receberam esse atendimento na entidade desde a sua fundação, é 653. Nesse ano, a gente está em abril, a gente já tem 10 casos novos. Então, assim, desde criança e adulto que procura. Então, é uma incidência bem grande. A incidência no Brasil é uma a cada 650 crianças nascidas. Então, a incidência é bem grande. Muito grande. O nascimento de crianças, assim, e a gente não tem um motivo, ele é multifatorial, né? E não existe uma pesquisa que direciona, porque faltou ácido fólico, faltou... uma determinada vitamina. Não existe. Ele é multifatorial. Pode ser hereditário, principalmente. A gente tem caso de mãe que e nasceu com a filha fissurada, o pai que e nasceu filho fissurado. Então, ali é hereditário, não tem discussão, né? Mas outras eu posso ter, como qualquer pessoa pode ter, independente, às vezes um contato com uma droga, né? Alguma coisa assim, um produto químico, ele é multifatorial. E a incidência, então, de 1 para 650. É bem grande. Bem alto, puxa. A gente acha que não, né? Mas nasce muita criança com fissura lábio-palatina no Brasil. E aqui em Blumenau a gente recebe, assim, em média, 10 a 15, dependendo do ano, assim, é de 10 a 12 casos novos. É um por mês. É bastante. E graças a Deus eles têm a entidade e o NIAF para poder ter esse tratamento. Aí de novo eu volto naquele número, né? No pensamento assim das cidades menores onde não existe o apoio, né? Apesar de, né, talvez não ter um número tão grande, mas existe a incidência também. Sim, porque entre 600 e pouco, em algum lugar eles estão. É bem isso, né? mesmo. É bem isso mesmo. Essa dificuldade realmente, assim, ano passado mesmo eu fiz esse atendimento desse enfermeiro que fez esse contato, mas Adriana, e daí? Aí a fissura lábio-palatina, existem estudos que é difícil, né, a criança nascer com a fissura isolada. A incidência maior, ela nasce com fissura acompanhada com uma outra síndrome, com outra má formação. Então, por vezes, quando essa criança nasce, a fissura é o menor problema, porque veio acompanhada de outra síndrome, de outra situação que é mais grave. E então, assim, às vezes repreende o atendimento inicial nessa outra síndrome, nessa outra má formação, e a fissura é o menor.
Mas está lá, precisa ser feito, precisa ser corrigido também, mas primeiro as outras malformações. Geralmente vem malformação cardíaca, com outras síndromes associadas. É difícil o caso que vem isolado, somente a fissura lábio-palatina. Geralmente ela vem acompanhada com outra síndrome. Assim, isso não consegue, às vezes, perceber quando nasce, né? Depois, com desenvolvimento, com mais idade, daí começa a ser averiguado e percebível uma questão a mais do que a fissura lábio-palatina. Isso acontece muito. Mas quando se identifica, como no caso, né, de quem é fissurado, tem esse tempo para a primeira cirurgia, você consegue até fazer um tratamento de alguma outra antes, né? No centro de referência em Joinville existe toda uma equipe médica que faz essa pesquisa, né, de outra malformação, outra síndrome. Então, tudo isso, geneticista é um integrante lá da equipe de Joinville, então já faz todo esse estudo, principalmente se é hereditário, ou de onde, né, tenta achar algum fator. E se vem acompanhado de outra síndrome, ele já faz essa pesquisa dessa síndrome junto para fazer tem que alinhar todos os tratamentos conjuntos, né, fazer junto, senão também não resolve. Bacana, é importante. Muitas vezes, quando é cardíaco, primeiro o coração, para depois a fissura. Como é que vai aguentar uma cirurgia plástica se o coração não está, né, adequado para isso? Então, por vezes, a fissura, o tratamento da fissura fica para depois, porque eu preciso primeiro dar atenção pro que é mais importante, né? Muito bom. Assim, dos atendimentos, né, que vocês fazem, falamos da questão da garantia de direitos, né? Como é que acontece assim? Chega uma família, né, até vocês, né? Quais são os encaminhamentos que vocês dão dali para frente, né? A gente faz essa avaliação primeiramente com o serviço social, né, que a entidade possui. Então, faz essa análise, esse estudo socioeconômico da família. E a Fisvale, ela oferece cursos de artesanato, a qual pode, né, isso lá na frente, contribuir com a renda familiar. A gente tem também um programa socioeducativo, que é o desenvolvimento e orientação para crianças que possuem dificuldade de aprendizado nas escolas, com a psicopedagoga. Por quê? Porque isso recai naquela conversa que a gente teve no começo, né? Ah, mas e o meu filho, como é que vai ser na escola? Hoje, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande dessas crianças porque elas sofrem bullying. Elas sofrem bullying por essa questão da fala, às vezes a questão do narizinho um pouquinho mais caído. Então, assim, é inevitável. Eles sofrem bullying, é uma repressão, né, que eles têm na escola, e que se tu não conseguir estruturar essa criança, ele vai ter um processo de aprendizagem prejudicado, porque ele se isola, ele se exclui. Então, esse nosso papel hoje na garantia de direitos é realmente garantir que ele tenha acesso à escola digna. E hoje a gente sabe a dificuldade que a gente está tendo nas escolas, assim, é cada vez mais difícil, né? Mas tu trabalhar esse fortalecimento dessa criança, mostrar para ele que ele tem chance, ele pode fazer, é surpreendente, assim. Em 2020, a gente começou, por causa da pandemia, a gente teve que readaptar os nossos atendimentos de forma virtual com a psicopedagoga. E, Loriberto, eu vou te falar que a gente teve alfabetização via virtual, ligação no WhatsApp. Tanto que a criança falava assim para a professora na escola: mas eu aprendo, eu tenho aula pela internet. Mas como aula pela internet? Na verdade, é o nosso intermédio com a psicopedagoga, fazendo a intervenção, né, para essa criança ter o desenvolvimento que ela realmente precisa para estar acompanhando todos da classe. Então, assim, a gente não é uma entidade de educação, mas pensando nessa questão do bullying, de socialização, a gente fez o implemento dessa atividade e hoje está, assim, é um sucesso. Realmente, assim, eles se sentem mais confortáveis, eles se sentem mais seguros, porque, às vezes, assim, eles são rotulados, né? Ah, porque ele tem essa síndrome, ele não vai. Ah, porque ele é autista, não vai conseguir.
Hoje a gente tem um autista que faz esse atendimento com a psicopedagoga, mãe analfabeta. Aí esses dias a gente recebe um bilhete assim, que ela agradece muito pelo trabalho da Fisvale, porque ela faz junto com o filho dela as atividades e ela está aprendendo a ler e escrever. Que legal. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Porque você não está só atendendo a pessoa com fissura lábio-palatina, você já estende, tanto que é o objetivo da entidade, fissura lábio-palatina e familiares. Então, assim, ó, tu estender esse trabalho para uma pessoa que é analfabeta, nossa, e ela escrever um bilhete com 5, 6 linhas, assim, é fantástico. Realmente, o coração enche, transborda de amor, porque é um trabalho simples, mas que dá um resultado. A gente pensa assim, mas para que psicopedagoga? Ela faz toda essa estruturação, ela realmente faz esse movimento de socialização dentro da entidade, né, do aprendizado, porque as crianças que têm essa dificuldade, que se excluem, elas não aprendem, elas não olham mais para o quadro, elas têm vergonha, elas não acompanham mais a turma. E elas se excluem, e com isso se prejudicam, né? Eu até comentei antes da gente entrar no ar, né, que eu tive colegas fissurados. É uma experiência. E é assim, né, tu falasse ali do bullying, né? Na época, para nós isso era engraçadinho ouvir ele falar. Mas não deixava de ser um bullying. Sim. Porque você, assim, sempre pedia para repetir. Ah, fala isso aqui de novo. Porque isso aí é tudo, né, atravessado, eu vou dizer assim. É bem isso Era mesmo. engraçado. Era bem isso mesmo. Mas na verdade era uma forma de você ficar... intensificando a desclassificação dele, né? Esse potencial dele essa questão de fala o prejudicava, né? E você ficava intencionando, mas justamente para continuar falando errado, né? Isso acontece hoje ainda, tá, Loriberto? Assim, ó, nos dias atuais, a gente ouve muito, até agora faz pouco tempo, eu acabei não, assim... recompartilhando a publicação, mas aconteceu com um palhaço aí bem famoso também. Ele começou a falar e era com um fissurado. Então ele imitou o que ele estava falando e o entendimento foi equivocado, tanto que eu não vou conseguir lembrar assim, mas já houve um repúdio em relação a essa fala. Ele fez na brincadeira, mas assim, tirou com uma pessoa que é fissurada, então isso machuca, isso dói, pode ser, às vezes a gente tem que ter esse discernimento, né? É brincadeira? Não, foi ofensa, mas a maioria das vezes, quando a gente brinca muito hoje, o que cai na internet, todo mundo vê, e a interpretação é diferente. Sim. Então, assim, com isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Antigamente... E é muito... eu ia dizer isso, antigamente, assim, para nós era uma coisa e os dias normal, atuais taxaram, né? Isso... Mas assim, pensando hoje, né, na consciência que a gente tem, não foi legal. Sim, porque realmente a gente tem mais informação, a gente tem mais orientação, né? O Mazin Silva, o famoso cantor, ele é fissurado, né? E ele mesmo, num vídeo de superação nosso, ele diz assim, ó, quando você vê uma pessoa com fissura, senta do lado dela e conversa. Mas assim, ó, não fica olhando, apontando, ou de longe só observando. Chega junto, conversa com ela, ela é uma pessoa normal. Então, ensine seus filhos a não terem essa distinção. Todo mundo é igual, a condição que é um pouquinho desfavorável, mas ele é pessoa igual a você. Né? Aliás, um baita músico mas em Silva ele aqui da cidade, compositor, né? Quem quiser ir conhecer um pouco da história dele, é só acessar também as redes sociais dele. E ele tem, inclusive, na rede social dele, ele tem um rio, se eu não me engano, ele dizendo assim, o filho dele perguntando, ô pai, mas por que você não canta? Aí ele fala que ele sempre teve um sonho de cantar, mas que por causa da condição dele de fissura lábio-palatina, a voz não saía legal. Então foi onde ele se adaptou com a guitarra, com o violão e é indiscutível, assim, o cara é fera, né? Não tem igual. Então, assim, ó, ele fez uma adaptação, né, na condição dele, que ele é um sucesso na carreira dele, né? Se ele toca guitarra com os dentes, então, com a boca, né?
Então, ele é realmente um super artista da Fisvale. Claro que todo esse percurso da trajetória dele é responsabilidade dele, né? Ele que se reergueu, ele que foi, ele teve todo o apoio da Fisvale, sim, mas é uma questão pessoal, né? Ele buscou uma atração para a vida dele, né? Que é legal. Isso mesmo. É um dos muitos exemplos, né, Adriana, não, que a você gente poderia tem. trazer aqui, né? A gente cita ele porque ele é público, né? Então não há problema, né? É verdade, é artista, né? É Como artista, diz. Que bacana. Bom, tem esse acompanhamento. E o que mais, assim, a Fisvale oferta, né, para quem busca o auxílio? A gente busca muito dentro desse programa de garantia de direitos informar também para a sociedade de que forma que a gente faz o nosso trabalho. Então, a gente tem o Comemore Sorrindo, que acontece sempre no dia 24 de junho, que é o dia desde 2000... Deixa eu só lembrar, eu não consigo lembrar, mas aqui... instituído em Blumenau em 2019, foi a conscientização da fissura lábio-palatina. Mas ela não é só em Blumenau, ela já é nacional também, tá? Então, existe uma lei que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. E nesse dia, a gente faz o Comemore Sorrindo. Comemore Sorrindo, ele é uma ação que a gente reúne os nossos associados, ou no Parque Ramiro, ou na Rua 15, a gente aproveita os espaços públicos justamente para mostrar para a sociedade o que a gente tem em Blumenau, o que a gente faz, quem a gente atende. E esse ano já vai por quarto encontro que a gente faz, e assim, é impressionante. Nossa, mas eu nem sabia que existia. A gente encontra isso hoje ainda. Muitas pessoas que chegam, nossa, mas eu não sabia, sério que tem isso? Que bom, eu conheço alguém. E daí ali acontece já o acesso. Não, só passa para ela o telefone, pede para ela entrar em contato. Então, essa também é uma porta de entrada do nosso atendimento, né? Do nosso... O processo de reabilitação que ele pode ter direito. Então, esses são atividades. Essas oficinas que eu falei para você são variadas, né? São diversas oficinas. Hoje, atualmente, eu tenho só de macramê, mas justamente ela trabalha... já tive pintura em tela, que eu fiz em parceria com a Fundação Cultural há muitos anos atrás, outras formas de pintura também, mas tudo para fazer esse desenvolvimento pessoal e possa lá na frente garantir uma renda extra, porque essas mães elas acabam cansando, né? Porque é um tratamento longo. Então, quando tem uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente, não ficar só levando em consulta com fono, com pediatra, né? Então, elas aproveitam. E a entidade faz essa oferta, então, desses trabalhos. A gente também tem assessoria jurídica, né? Que garante daí essa questão quando tem necessidade para garantir um direito e que não tem acesso a uma medicação que precisa e não consegue. A gente tem a assessoria jurídica também. Como diz, a gente, na verdade, faz muito, né? A gente gostaria de fazer muito mais, mas, por enquanto, a gente vai dando os passos, assim, pequenos e conforme a gente consegue, porque também dar passos longos e ter que regredir não é a nossa intenção, né? É um pouquinho de cada vez, porque senão a gente abraça muito e não dá conta, né? E a equipe também é pequena, então a gente faz com que a gente tem, né? Hoje somos 5 colaboradores, então a gente faz estrutura da equipe que tem, porque senão tu também não consegue, né? Adriana, você comentou antes sobre as cirurgias, né? 3 meses é a primeira. Isso. No lábio e 1 ano... 1 ano no palato, né? O céu da boca, é isso mesmo. Ok. E quantas... Né? Porque isso é né? Uma cirurgia, uma etapa. Bem isso mesmo. Do tratamento, né? Explica um pouquinho como é que é esse... O tratamento, ele começa com essas cirurgias primárias, não sei se dentro da saúde se chama primária, mas é o lábio e o palato,
E depois disso, daí tem o tratamento ortodôntico que essa criança com fissura labiopalatina recebe. Lembrando que isso tudo pelo SUS, tá? Eles não pagam. Isso tudo é ofertado pelo SUS. O tratamento ortodôntico só fissurado recebe, porque realmente ele tem essa dificuldade. Na formação, quando o lábio aqui é todo aberto, ele não tem essa estrutura óssea. Então, ele precisa, quando os dentes nascem, precisa colocar, às vezes até passa por um enxerto ósseo, porque não tem essa estrutura. Então, passa pelo enxerto ósseo e, assim, várias cirurgias. Às vezes, a primeira cirurgia do lábio não deu certo, faz uma outra correção, até para ficar um pouquinho estético. Às vezes, o narizinho, levanta um pouquinho o narizinho. Então, todo esse acesso eles têm pelo SUS, né? No processo de reabilitação. Mas isso vai até 21 anos, né? Um tratamento assim porque tu precisa esperar etapas. O tratamento ortodôntico tu não consegue fazer com 3 anos. Não nasceram todos os dentinhos. Então, tem que nascer toda a estrutura dentária, né? Da criança. E daí fazer o tratamento ortodôntico. Depois, feito o tratamento ortodôntico, se não deu certo, faltou um ossinho aqui, precisa colocar um dente, fazer um implante. Aí tem o enxerto ósseo. E tem também, muitos fissura labiopalatina tem o queixo retraído, então precisa fazer a ortognática. Então, isso também tem uma idade, lá pelos 18, 19 anos que você faz a ortognática. Antes, não. Tem que passar por todo o tratamento, a gente diz que é a finaleira do tratamento, né? Porque tu passou por tudo e ainda precisou fazer a ortognática. Não são todos que fazem, é bem raro assim acontecer, mas acontece. Essa corrige a postura a mandíbula, né? Isso, faz o deslocamento da mandíbula. É a pior de todas, assim. Essa cirurgia realmente é difícil, porque tu já está em fase adulta, tu tem que tomar tudo em canudinho, só num cantinho da boca, que assim. Então, assim, pensa um adulto fazendo isso. É muito difícil. Então, quando realmente... Esse caso é necessário, você não tem como fazer, só faz adulto. Mas é o que intercorre uma maior resistência justamente pelo pós-operatório, mas que é necessário. Então, essa situação, assim, na grande maioria dos casos, termina daí com a ortognática. Mas fissurado, lembrando, assim, ele nunca recebe alta. É difícil. Não sei como é que é centrinho, né? No centro de reabilitação. Mas lá... o protocolo deles eu desconheço, mas a associação, ele é fissurado a vida toda. Né? Então, ele entrou recém-nascido ou adulto, quando procura, mas ele vai receber o atendimento, mesmo que esteja totalmente reabilitado, ele continua sendo um associado vinculado à Fisvar. Não recebe alta. A gente não faz o desvinculamento da pessoa. Ele é fissurado, continua sendo. Tanto que eu até tenho aqui, a fissura labiopalatina em 2022 entrou no rol das deficiências físicas aqui em Santa Catarina, né? Então, assim, desde setembro de 2022, equipara as malformações congênitas, fissura labiopalatina e outras anomalias crâniofaciais às deficiências físicas para efeitos jurídicos no estado de Santa Catarina. Então, isso também foi uma conquista, né? Foi uma conquista porque essa questão de sequelas, né? Nem todas as pessoas conseguem a total reabilitação. E, ao mesmo tempo, por muito tempo foi discutida essa questão, porque tem pessoas que, mesmo que tenham a fissura labiopalatina e que estão num estado normal, não querem se equiparar a um deficiente físico. Mas a gente tem que entender que existem aquelas pessoas. Eu tenho hoje adolescentes e adultos, já estão com 25 anos, que você não entende nada do que fala. Até com a psicopedagoga, que esses dias a gente teve um relato assim: eu gosto tanto de vir aqui porque você é a única pessoa que me entende, eu não preciso ficar repetindo. Então, assim, essa criança, ela tem essa deficiência física relacionada à fala e que precisa ter o atendimento, né, conforme as políticas públicas aí nesse caráter, porque ele vai ter essa dificuldade, ele já tem 10, 11 anos, então é difícil que ele tenha uma reversão dessa dificuldade, ele não vai ter. Né, porque talvez já passou por uma cirurgia que teve que refazer, enfim, ou a condição realmente da estrutura dele, enfim.
Então, assim, essa questão da lei trouxe bastante benefícios e realmente a gente conseguiu aqui no estado de Santa Catarina. Outros estados estão tentando, tem o veto, acaba derrubando. Então, realmente, para nós foi uma conquista bem grande. Que legal. Já garante mais, né, esse acesso. Adriana, e mercado de trabalho? Vocês têm acompanhado como esses pacientes vão ingressando no mercado? Tem facilidade? Não tem? Assim, o que eu digo depois dessa lei, realmente a procura das empresas para aquela questão de cotas, sim. Na associação ela é mais intensa. Por quê? Porque é uma deficiência que tu não precisa adaptação nenhuma. Então, assim, eu hoje eu tenho recordação assim de que tenho, se eu não me engano, uma pessoa que tenha, né, a fissura palatina que está dentro dessa cota de deficiente, mas eles não têm dificuldade nenhuma, tanto que eu não tenho demanda de pessoas por falta de opção, porque a condição, às vezes, você trabalhar hoje TI, tu não precisa falar. Então, eles buscam essas operações que tu não precisa, né, falar, tu não precisa tá lá na frente como professor. E eu tenho fissurado que é professor, então... Olha, conte-me mais. Ela não é uma questão limitante, né? Sim. É o que eu digo, tudo depende do processo de reabilitação. Ele é uma pessoa normal. Então, se tu tens uma dificuldade maior, tu vai ter um recurso mais... menor, né, de possibilidade. Mas se tu teve uma reabilitação boa, que tu não teve nenhuma sequela, eu não tenho nem dentro da entidade, eu não tenho nem demanda para isso. Chega lá porque eu não consigo emprego. Não tem. Às vezes acontece essa pessoa assim que a gente não entende a fala, aí realmente é um pouco mais difícil, assim, porque a comunicação é zero. E por vezes, independente do trabalho, a comunicação ela é necessária, né? E essa pessoa ela tem essa dificuldade. Então ali a gente vê um entrave, assim, e agora o que a gente faz? Então essa é a dificuldade maior que a gente tem, assim, em alguns casos, né? Mas não impossível, porque o mercado, eu digo assim, o mercado de trabalho, ele tem várias possibilidades. E é só querer, né? Querer que a gente consegue. Então, a fissura palatina, ela não é uma imposição, ela é uma condição física, mas que pode ser estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Então, não impede, nada impede. Então, vocês têm aí uma experiência com uma pessoa que é professora? Sim, a gente tem. É professora, então assim... Passou por todo o processo de reabilitação e é professora. Que legal. Essa pessoa até, não vou citar nomes, né? Mas realmente ela ficou assim, essa questão da deficiência, a lei, aí tu fica assim, pego ou não pego? Pego ou não pego? Porque existem as cotas, né? Mas eu vou pegar para talvez eu ter uma chance maior, mas não vou pegar porque eu não me considero, sabe? Então ficou uma questão assim, eu lembro na discussão, a gente realmente ampliou muito essa discussão para que não acontecesse essa situação, mas acontece mesmo assim. Às vezes pega a lei, né, que faz a deficiência, para ter uma chance maior no ingresso, num concurso público, alguma coisa assim. Que é justo, né? Tá ali. A lei tá para todos, né? Se tem, é para ser usada, né? Interessante. Mas tem professor também. Tem músico, né? Mazinho, tem professor, a gente tem empresário, a gente tem de forma ilimitada a condição dele. É aquilo que você já falou, assim, vocês querem mostrar para essa pessoa que ela é plena de condições. Né? E a Fisvale, ela é assim, a gente não tem essa visão de assistencialismo, né? A gente tem uma condição de passagem. Ele está precisando agora, sim, mas de toda uma superação. Então, ele passa por uma fase, recebe tudo que precisa para fazer essa condição de ter esse processo concluído com sucesso. E depois a gente quer que deslancha, porque assim, a gente não pode se tornar dependente de uma ação ou de uma entidade, de um órgão, né? Então, a gente tem essa possibilidade, todo mundo, né? A gente tem que andar sozinho, né?
Isso, claro que é aquela questão, assim, direitos e deveres, né? A gente tem que fazer esse entendimento também, né? Que a entidade, ela não está aqui para servir, ela está aqui para auxiliar na obrigatoriedade de estar naquele momento, mas não para a vida toda, né? São situações de vulnerabilidade que a gente faz o atendimento. Essa questão de vulnerabilidade, a gente até fala assim, mas na FISVALE todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso, independente do... A gente não pode fazer essa distinção de socioeconômico. Não, econômica a gente não pode fazer. Então, todo mundo recebe e assim a gente faz o atendimento. Legal. Dentro dos benefícios também, que eu acabei não falando, né? Porque a gente não faz só a oficina, a gente não faz só esse atendimento. A gente dá também o leite para as crianças quando nascem. Eles não conseguem fazer a mamar no peito por causa da questão da sucção, né? Então, essa dificuldade deles, então o primeiro leitinho até 1 ano de idade para poder fazer a cirurgia, porque para fazer a cirurgia você precisa ter peso, tem que estar com a saúde em dia. Se não tivesse baixo peso, já não faz a cirurgia. Então, para garantir esse acesso, com a cirurgia no tempo certo, a gente dá essa condição. A FISVALE condiciona a doação do leite para ele poder ter essa alimentação correta, né, e adequada para poder fazer a cirurgia. Leite, cesta básica, a gente também dá para questões... A gente tem parceria com Mesa Brasil também. Então, Mesa Brasil dá doações de alimentos, né, e a gente repassa, então, para as famílias. O Mesa Brasil é uma parceria muito boa, porque ajuda, sim, muito. Que bacana. Adriana, vocês têm, então, convênio também com... Joinville, com o centro de referência, como é que funciona? Joinville é o centro de referência do estado de Santa Catarina, então todas as crianças lá do norte, norte do estado, sul do estado, leste, né? Então todos eles são encaminhados para tratamento em Joinville. E o convênio que a gente tem, na verdade, é uma... Como é que eu vou dizer assim? Porque daí tem o UNIAF, né? O Núcleo Integrado de Atendimento Fissurado, que é da saúde, então faz esse contato direto com Joinville. Lá em Joinville também é também público. Pelo SUS, é público. Por isso que eu digo assim, a FISVALE não tem tanto, né? Certo. É mais política pública, daí tem o registro, é CISREG, não sei o quê, então faz todos esses agendamentos via sistema público, né? E TFD, tratamento fora de domicílio, mas eu... lembrando uma audiência pública que a gente esteve em Florianópolis no ano passado, aí tinha o cirurgião plástico lá falando, ele disse, mas quando vem paciente de Blumenau é muito bom, ele disse, é muito bom porque vem todo prontinho. Então, assim, você ter esses centros distribuídos na cidade de Santa Catarina facilitam também para o centrinho depois. Lá, né? A pessoa vem pronta, ela vem preparada, ela vem orientada. Então, isso também ajuda muito no processo de reabilitação. Porque a gente, até agora, recentemente, a gente teve casos que perdeu a cirurgia porque a mãe analfabeta não conseguiu ler o pós-operatório, a orientação entregue para ela de pós-operatório, então ele fez ingestão de comida sólida. Perdeu a cirurgia. Então, assim, apesar de ser daqui, mas a gente também acabou escapando, não conseguiu atender, porque são muitas crianças, né, e é muita demanda, então às vezes também escapa, mas assim, para te ver o quão sério é um pós-operatório, porque se tu não tiver a consciência, né, do que tu pode e o que tu não pode consumir, você perde a cirurgia, e é fato, perde mesmo. Aí tem que passar de novo por uma cirurgia, novamente. Aí acontece aquela situação que já não tem mais músculo. Então, é retrabalho. Tanto para o sistema público, né, que tem que refazer uma cirurgia, e como para a criança, adolescente, porque já tem 16 anos. Então, assim, é tudo de novo. E já é um tratamento longo. E ter que repetir... Então, realmente, a gente precisa dar toda a atenção, quanto mais, melhor, para que realmente chega lá em Joinville e esteja redondinho. Mas o cirurgião plástico fala assim, que bom, porque o pessoal de Blumenau vem já com estrutura, vem com condição,
E daí facilita. A gente dá também, dentro dos benefícios, a diária para Joinville, porque eles recebem a passagem via TFD. Mas para ficar o dia todo em Joinville, a gente dá uma contribuição para eles comprarem um lanche, comprarem um almoço. Então, isso tudo é condição de tratamento. Que se não tem, não vai. Eu não tenho o que comer, não tenho... O que eu vou fazer o dia todo lá sem comer? Então, isso é muito sério, sabe? A gente atende e preza por isso para que realmente aconteça. É justamente a garantia de direitos para que ele possa fazer uma cirurgia. Senão, não faz. Nos dias atuais. Pois é. Pois é. É difícil. Puxa. E tu tens notícias de outras entidades como a Fisvale no estado? Temos outras semelhantes assim com esse tipo de atendimento? Lá em Chapecó existe uma entidade, mas assim, como a Fisvale com essa parceria com o serviço público, não tem. Em Santa Catarina não tem. A gente tem acesso, inclusive, à Associação Nacional de Fissura Lapalatina, a Rede Profis, e nem eles têm esse conhecimento, tanto que nós somos referência no país desse trabalho conjunto, né, de estar junto, porque é isso que facilita, porque assim, não adianta tu ter uma entidade, mas ele precisa uma fono. Aí o que a entidade teria que fazer? Pagar uma fono semanalmente, e isso acaba sendo inviável para a entidade, porque o custo disso é muito alto, né? Teve um dia, inclusive, que eu fui questionada, mas por que vocês não pagam as cirurgias? Eu disse, nossa, difícil, porque assim, quando realmente precisar, vai ser discutido, vai ser ampliada essa discussão. Mas hoje, os melhores cirurgiões plásticos em fissura lapalatina estão no SUS. Então, assim, por que eu, entidade, vou ter que desprender, né, pagar uma cirurgia particular? Assumir uma responsabilidade que também não cabe, né? A gente briga muito, né, por isso, porque realmente a gente tem esse conhecimento, sabe que existe médicos extremamente capacitados na rede pública, que fazem em Joinville, fazem em Bauru. Em Bauru é um pouquinho mais amplo, porque lá é uma equipe grande. Tu não escolhe o cirurgião plástico que você quer. E hoje também eu nem posso mais mandar para Bauru, precisa ser dentro do estado de Santa Catarina. E Joinville, então, existe... A gente perdeu em 2020 um médico cirurgião plástico, assim, esse dói até hoje, assim, porque ele era fissurado por fissurado, as cirurgias dele eram perfeitas, e a gente perdeu ele pro Covid, assim, foi um susto, um baque, mas ficou um médico, então, lá que ele aprendeu com esse. Deus é tão perfeito que soluciona todo o problema, né? Então, essas cirurgias, eles são feitas com os melhores cirurgiões plásticos dentro da rede SUS. A entidade hoje, a gente não tem, se alguém chegar para mim, eu tenho recurso, eu tenho como pagar, eu não tenho indicação, porque eu não sei, eu não tenho referência de médico particular que faça. Até a dificuldade hoje de achar médicos para repor dentro desses centros de referência é porque a maioria não busca, porque a cirurgia plástica de fissura dá menos do que uma cirurgia de peito, uma cirurgia plástica, enfim, né? Então, assim, hoje só se procura muito pelo valor que ganha. E a fissura lapalatina, ela é necessária, tu não faz essa cirurgia por estética, ela é necessária, tu precisa, apesar de ser questão de sobrevivência, né? É uma questão de cirurgia estética, mas necessária, tu não tem escolha, se tu não fazer, tu vai ficar com o lábio aberto, né? Então, é uma questão realmente de necessidade, não de escolha. Poxa. E então essa questão de entidades no Brasil, assim, é como a nossa, assim, que a gente realmente está nessa condição, assim, de fazer o atendimento integral, né, tanto na saúde como na assistência social, é só a Fisvale aqui. A Fisvale junto com o UNIAF. Porque eu digo que são órgãos independentes, né? É prefeitura e é entidade OSC, né? Então, cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua equipe, mas que faz um trabalho para a mesma pessoa, pela mesma má formação, que é a fissura lapalatina. Então, se constrói junto. Existe a independência, cada setor faz o seu, mas em benefício a única pessoa, a fissura lapalatina. Então, no Brasil, realmente, a gente é exemplo.
tanto que agora a gente tem, dentro do nosso plano de ação, a gente tem uma proposta de fazer com que as pessoas de outras cidades entendam essa importância, né? E tentando levar para as outras cidades esse nosso exemplo. Mas isso, eu vou dizer que não é um trabalho fácil, porque precisa ter pessoas que queiram fazer. E se tu não tiver as pessoas que queiram fazer, tu não faz nada. A gente não pode depender só do público para isso. A gente precisa depender também de pessoas voluntárias, né? E pessoas, eu digo assim, ó, pessoas... eu tenho caso de fissura na palatina, sim, mas assim, que na época eu nem fazia associação, assim. E logo depois eu fui contratada, mas sem saber nem o que era fissura palatina. Mas o envolvimento não que a gente não tenha esse envolvimento, né? A gente constrói esse envolvimento na causa. Mas o envolvimento melhor mesmo é quando a pessoa eu tenho uma filha, eu quero garantir o melhor, eu vou buscar, eu vou fazer de tudo para conseguir. Então é isso que a gente está buscando nas cidades vizinhas, para tentar montar isso. Porque montando uma associação, depois tu vai junto na Secretaria de Saúde, tu vai no Estado e começa a abraçar as políticas ou conquistar políticas públicas para o atendimento da fissura palatina. É possível, porque a Fisvale fez isso lá em 97, né? Então, tem que trazer junto da entidade força para te conseguir fazer o melhor. E é isso que a gente... faz sempre. Te ouvindo agora, eu lembro de uma palavra que a Patrícia do Centro Braille falou aqui. Nada para nós, sem nós. É bem isso mesmo. Associando a questão de que é muito bacana quando pessoas se reúnem em organização para atuar em uma causa, mas se dentro destes tem alguém que vive isso... É diferente, muda. Sim. A gente percebe pela Fisvale mesmo, né? Os fundadores são todos eles pessoas que tiveram alguém com fissura palatina, um filho. Então, assim, ó, e esse amor, a causa, ela vem desde lá da fundação. Então, se não fosse desse jeito, eu não sei como é que, né, seria. Eu realmente agradeço muito por me permitirem esse acesso e construir esse amor ao longo de 20 anos e é fantástico, assim, eu digo que realmente a gente sempre tem essa possibilidade, né, são oportunidades, e se te aparece uma oportunidade para te transbordar o amor que tu tem no coração, faz, porque realmente é o que precisa. Eu vou dizer assim, a gente está gravando hoje 96, então tirando aí as duas que já tivemos a repetição de episódio, vamos dizer que são 94, 93 entidades que passaram aqui. E assim, a grande maioria, quando tem alguma questão relacionada à saúde, é porque tem alguém no dos meio. Fundadores teve essa situação. Né? A grande maioria, né? E isso, assim... eu digo que dá mais força, dá mais legitimidade na atuação. Isso mesmo. Não quer dizer que um grupo de pessoas não possa se juntar e trabalhar em prol dos fissurados. Ok? Ótimo, sejam bem-vindos. Né? Sim. Mas a pegada é diferente se tem alguém assim, que experimenta isso. É indiscutível, né? Realmente. Assim, o envolvimento com a realidade, né? Porque quem vive com isso sabe o que é melhor. Então, é indiscutível, realmente faz toda a diferença no segmento de uma entidade ou na organização de uma entidade. A Fisvale hoje, ela tem toda essa estrutura de equipe, né? Que graças a Deus aí os voluntários conseguem hoje ficar um pouquinho mais tranquilos, porque existe uma estrutura, existe uma equipe comandando isso, né? Mas hoje a gente sabe que a realidade de muitas entidades não é essa. É realmente a fundadora lá, em 20 anos atrás, que está lá gerindo a entidade, está lá na mesa, administrando, gerenciando, né? Então, essa condição, eu digo assim, e realmente achar as pessoas certas, talvez não seja a única, né? Mas realmente achar as pessoas que se envolvam também com a causa é fundamental. Com certeza.
eu até perdi agora o que eu ia falar, mas assim, então essa busca realmente da Fisvale em repassar esse conhecimento, porque a Fisvale está com 27 anos, vai para 28. As pessoas que fundaram já estão também, né, numa certa responsabilidade, inclusive de repassar. Agora chegou a hora de eu repassar. Então, visando essa questão, a gente está tentando, com essa estrutura atual agora, repassar esse conhecimento e essa sabedoria para as outras entidades. A gente não pode perder e muito menos acabar com um conhecimento tão bom, né, e uma estrutura tão boa por aqui. Então, repassar esse conhecimento para as outras cidades ou para as outras entidades que realmente têm essa necessidade é importante. O negócio não, a gente não pode morrer na praia, né? A gente tem que continuar seguindo, né? Nadar para morrer afogado na praia não dá, né? Com certeza. Ô, Adriana, faz parte também aqui do meu roteirinho a gente entender assim quais são as principais dificuldades que a Fisvale encontra aí nessa jornada. Eu digo que a principal dificuldade maior de todas é realmente a participação dos usuários. Assim, às vezes a gente entra em discussão assim, nossa, mas é de graça e não participa, o que a gente tem que fazer para participar? E eu vejo que isso não é uma dificuldade da Fisvale, é de todas as entidades. No ano passado eu tive, a gente teve dentro de uma atividade aí, de um plano de ação, um dia que eu traria a nutricionista da SEMOS para fazer uma palestra sobre orientação, de introdução alimentar, porque eles têm muito essa dificuldade, né? Porque ganha leite até 1 ano. E daí? E agora? Eu posso começar a dar comida? Então fica essa dificuldade por causa do palato aberto, mas eu posso dar qualquer coisa. Então eu trouxe o programa seria isso, trazer a nutricionista para dar essa orientação. Já vinculado com o serviço de saúde, né, do SUS e a entidade. Eu não consegui público para isso. E todo mundo reclama, meu Deus, e agora? E agora? O que eu faço? O que eu dou? O que eu posso dar? Papinha. Então, assim, existe uma reclamação, né? E uma falta de informação ou de orientação, mas quando a gente dispõe, não aparece ninguém. Aí ela dizendo assim para mim, a Adriana, inclusive o nome dela, eu disse, não fica chateada, Adriana, porque assim, eu faço mesmo lá no AG e acontece a mesma coisa. Então, hoje a gente percebe, essa é a maior dificuldade. Realmente, assim, de participar, de tu estar envolvendo, não é só a associação que precisa fazer, eles precisam estar junto também. Isso da Fisvale, de todas as entidades, porque a entidade, se você parar e pensar, ela não é minha. Não é da Adriana, não é do Ciclano, não é do Beltrano, é de quem é associado. Então, é eles que precisam fazer essa diferença também. Existe uma gestão, sim, mas ela não é responsável, né? Ela não é dona da entidade. É eles que precisam estar junto, precisam estar se envolvendo e principalmente participando. O mais triste ainda é tu ter que fazer assim, vincular um tipo de benefício à participação. Nossa, isso é chato. É chato. Então, assim, poxa vida, tá ganhando, toda a vida tá ganhando, e nunca participou de uma atividade em benefício. Eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo por eles. Então, assim, essa visão ampliada, né, de não só direito, também dever, é a minha maior dificuldade. Tanto que a ponto que realmente eu coloquei isso, assim, pelo menos... ganha benefício, qualquer ele que seja, passe, qualquer benefício que recebe da entidade, seja ele qual for, eu vou condicionar, eu sou obrigada a fazer isso, condicionar uma participação em algum evento da Fisvale, seja ele qual for, mas vou ter que condicionar. Tem pessoas que dizem, então tá, eu não preciso mais, eu não vou mais pegar. É difícil, sabe? Então, assim, essa visão realmente, assim, o que eu falo muito, de direito e dever. Essa troca hoje dificilmente acontece, não é uma realidade da Fisvale, é a realidade de todas as entidades, eu acho, mas essa é a maior dificuldade, de tu fazer isso acontecer. Tá, ok, eu tenho direito, mas eu também tenho dever, eu preciso participar, eu vou lá. Fazê-los entender esse outro lado. Esse é difícil. E assim, né, a gente está aí com uma hora e pouquinho, né? 1h10. Nossa.
E, viu? Achou que não ia ter tanto... De nem fato, tanto eu que achei falar, que ia né? ser bastante, mas como diz, a conversa vai, né? Quem nos acompanhou até aqui, né? Foi tocado também por todo esse bate-papo. Como é que elas podem ajudar a Fisvale? A Fisvale, eu nem falei, né? Mas a gente tem uma condição também, como muitas outras entidades, que ela tem a exploração comercial lá do terminal Aterro, né? É uma lei municipal que destina os terminais, né, urbanos de Blumenau a entidades, né? Tem a Bludef, a PAI, a Abada, o Serene agora também, com o terminal novo lá da Itopava Central. Então, são entidades, a Advale agora também com o da Água Verde. Então, são entidades que têm essa possibilidade de fazer essa exploração comercial, né? E o nosso recurso realmente ele vem sendo administrado através dessa fonte, né? Isso é muito importante também para as entidades, porque hoje tu depender do chapéu, né, para tudo ou para qualquer coisa é muito difícil. E sem recurso financeiro tu não consegue fazer nada dentro de uma entidade. Então isso para nós realmente é uma salvação. Mas desde 2020, com a pandemia, que ocorreu aquelas paralisações, ficamos 3 meses sem ônibus. E isso fez com que o usuário também, porque eu dependo do usuário que está lá dentro do terminal. Se eu não tenho usuário lá dentro, ele não compra nada. Então, o meu quiosque fechado lá, né? Então, o movimento, eu preciso do movimento no terminal para eu poder ter essa arrecadação. Se eu não tiver esse movimento, eu não tenho arrecadação nenhuma. E hoje, realmente, ela é a principal. Mas a gente faz também, a gente está nessa mudança, né, de captação de recursos também dentro da entidade. A gente está com inscrição no CMDCA para conseguir uns projetos mais amplos, né? E as formas de contribuição com eventos em prol da entidade. A gente já fez alguns, a ND no ano de 2021, a ND fez um evento assim fantástico. Foi um Stamptish solidário e todo o recurso veio para a entidade. Então, assim, esses eventos são muito bons porque é uma organização que está fazendo em prol de outra entidade, né? Mas hoje a gente não participa de pedágio, ainda a gente não entrou nessa linha, mas doações via Pix, a questão de voluntários também, né? Quiser ser voluntário, a gente tem eventos, tem esse Comemore Sorrindo, tem a Assembleia Anual, então essa questão de voluntariado a gente é bem aberto para isso. E doações em geral, né? Doações com alimentos, com roupas. Também recebem. O brechó a gente tem não como fonte de renda, mas o brechó tem lá. Então, quiser despachar o desapego lá de roupa, a gente tem lá. É uma forma de contribuir. Parênteses aqui, roupas que você também usaria. É, né? bem isso mesmo. Não é a descarte de roupa, né? É o desapego. Eu estou desapegando, mas que vai ser para o uso de uma outra pessoa. É bem isso mesmo. Então tem lá também esse setorzinho, a gente não faz como muitas outras fazem e acabam usando o recurso para isso, né? A gente tem brechós de entidades aí que são a única fonte de renda, né? Da entidade fixa, né? Mas por enquanto a gente tem a exploração comercial e é isso que a gente está focando. Que legal. Isso é muito importante, realmente, essa geração própria né, da entidade de renda é o que salva, porque se não tiver, tu fica nessa sazonalidade. Tem, não tem, preciso, não preciso. E é difícil. Nos dias, e agora, né, com essa questão de tudo redução, todo mundo economizando, diminui mais ainda. Então, realmente, quando tu tens uma lei que garante esse acesso à exploração, para nós, assim, é muito valioso. Que legal. O endereço de vocês é... Na rua 2 de setembro, 1330, né? É uma sede que a gente tem... A gente não tem sede própria, a gente tem sede alugada, né? Mas é o local que a gente faz todas as ações, Quando é maior, a gente aluga fora, né? Mas isso é que altura, mais ou menos? No SIC. Ah, no SIC. Na verdade, é um prédio de frente ao SIC. Fácil acesso, porque daí como o UNIAF, ele fica no primeiro andar e a associação no segundo. Então, esse deslocamento só sobe um andar.
e também a Policlínica, né? A Rosânia Machado, facilita, né? TFD, então todo esse acesso, tanto que o presidente sempre fala, se for para sair tem que ser por aqui, porque daí facilita muito, né? Ponto de ônibus, a maioria vem de ônibus, então essa questão de acessibilidade é fundamental para quem vem de fora, tem a própria rodoviária que está próxima. É bem, né? isso mesmo, bem isso mesmo. A maioria vem de TFD, né? É difícil vir de ônibus assim, mas se vem, tá a rodoviária aí também disponível. Ali é uma região muito boa. Muito bem, Adriana Bowman. Adriana, a gente está encerrando, mas antes eu queria assim, te pedir para deixar uma mensagem final assim, para quem nos acompanhou até aqui. A mensagem final assim, é dizer... realmente expor essa gratidão em poder reconstruir sorrisos, né? A gente está com essa missão dada pela FISVALE, dada pela situação, mas tu poder fazer esse processo de reconstruir sorrisos é muito, assim, é muito amor realmente, porque tu vê a expressão, né, desse sorriso redobrado, porque a gente até brinca assim com as mães quando vêm, meu Deus, mas eu sinto saudade daquela abertura, agora tem 2 sorrisos, então assim, isso é gratificante, né, tu poder reconstruir esse sorriso. Eu digo que isso que Deus me permita e a todos os integrantes da FISVALE, da diretoria, essa condição de poder sempre fazer o melhor, né, e também não só para a fissura, mas também para outras pessoas que possam abraçar essa causa também juntos. Eu acho que é isso que é o mais importante, e aquela questão que eu falei antes, quando tu tens o amor no coração, tu tem que transbordar, tu tem que botar para fora. É isso que a gente precisa fazer, não fica só para ti. Faça, né? Faça acontecer, espalhe esse amor, e é isso que eu falo, porque é isso que a gente consegue fazer da melhor forma possível, porque tu não paga imposto para isso, nada. É o amor que transborda e é isso que faz acontecer as coisas. Que legal. Depois na descrição aqui do vídeo a gente coloca também a chave Pix, endereço, as redes sociais que devemos encontrar tudo. Buscar a FISVALE, a gente vai achar, né? Nas redes sociais. Uau, que bate-papo. Agradeço, né, Loriberto, realmente passou voando, né, o tempo, a gente nem se dá conta, né. Bom, eu vou deixar também uma pequena lembrancinha que legal. Todos os convidados recebem aí que legal, que bonito. Algo que é útil também, né? Sim, porque com certeza. todo mundo que tem um computador aí usa, né? Faz uso. Né? Muito então, obrigada. Fica aí como uma recordação. Como vocês vão se dividir isso lá, eu não sei daí. Mas aí o problema é interno lá de vocês. A gente faz o revezamento, né? Mas muito legal, muito bonito, legal. Que legal. Então é isso, episódio 96, a gente conheceu um pouco mais da FISVALE. Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço, Loriberto. Tá. Eu acho que demorou, mas foi assim, foi no momento certo, né? Foi no momento certo. Então a gente conseguiu realmente esclarecer. Se não, a gente está disponível. Acho que qualquer pessoa que ficou com alguma dúvida pode entrar em contato conosco. Ou se tiver algum conhecido, né? Eu tenho um parente que nunca fez cirurgia, pode entrar em contato com a gente, porque não tem idade para isso. Quer fazer o tratamento, é só buscar pela entidade. É isso. É isso. Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.